Oi, gente, boa tarde. Vamos ter nossa primeira aula síncrona, aliás, assíncrona, a gente fica confundindo, né? Esse vídeo, né, a gente vai trazer alguns conceitos básicos de planejamento e controle de operações. Assistam com calma, parem, voltem se precisar e no momento síncrono, né, que é o momento ao vivo, no horário da nossa aula, a gente consolida algumas informações. Então, vamos dar início. Meu nome é Miriam Rocha. Pode me chamar de Miriam, de Miriam. Das duas formas eu aceito. Aqui, essa figurinha, eu, eu desenhei, né, entre aspas, para tentar consolidar tanto os conceitos de bens, né, processos produtivos de bens, quanto de serviços. Geralmente a gente vê nos livros mais focado só a parte de bens, mas eu quis trazer uma figurinha que juntasse as duas formas. Aí depois vocês me falam se ficou boa ou me deem dicas para melhorar. Aqui, né, a gente tem esse fluxo de informações, que é a setinha, as cores em vermelho, fluxo de materiais em amarelo, aliás, laranja, e o financeiro em verde. Então, a gente tem na produção de bens, né? Bens é aquele produto físico, tangível, que primeiro você produz, aí depois entra em contato com o cliente. Já no serviço, o momento da produção, o processo de transformação, já entra em contato com o cliente, né? Só pode ocorrer esse processo junto com o cliente. Então, essa tem essa diferença básica, não só essa, mas também outras. Mas aqui a gente vai começando a explicar em relação a isso. Então, por exemplo, aqui, num bem, a gente vai ter aqui os fornecedores, tanto no bem quanto no serviço, a gente tem fornecedores. E aqui a gente também depois tem os recursos, né? Pessoas, equipamentos, máquinas, instalações. E aqui que vai mudar um pouco em relação aos bens e os serviços, né? O processo de transformação nos bens, né? Ele é feito numa fábrica, num espaço, sem contato com o cliente, né? Você vai produzir, você pode ter controle de qualidade, né? Nas etapas, né? Depois da produção ou até entre a produção, você pode já ter um controle de qualidade. Já no caso do serviço, isso já corre de maneira simultânea, né? Você vai ter a produção daquele serviço e o cliente já vai estar avaliando se ele considera aquele serviço bom ou não, já está na cabeça dele já sendo avaliado. E depois que o serviço começa, não tem muito como ter um controle como na produção dos bens. E já aqui no caso do bem, você depois disso, você tem o contato com o cliente. Então, aqui, em relação a que tem esse exemplo, né? Só vamos consolidar aqui o exemplo do serviço, por exemplo, uma viagem. Você vai ter os fornecedores de combustíveis, de alimentos, aí tem os recursos, né? Avião, a tripulação de bordo, água, alimentos, lanches. E o processo de transformação seria a viagem em si. Então, você vai ter o passageiro, vai sentir, vai avaliar. Quando entrar no avião, já vai avaliar se está no horário, se não está, como é que está a comida. E vai participar de todo o processo. E o fim do processo é quando ele chega no seu destino. Então, mais avaliação da qualidade do serviço é feita durante todo esse processo. Então, aqui, a questão do fluxo de financeiro, né? Tem a questão do cliente, né? Que vai trazer esse recurso financeiro.
Também tem o recurso financeiro da própria empresa para os fornecedores. Aí tem o fluxo de matéria-prima, que seria dos fornecedores para a empresa de aérea. E também os pedidos, né, para o fornecedor vem da empresa para os fornecedores. Claro que aqui até ainda faltou uma cestinha, né, que a gente poderia colocar do cliente para o passageiro para a empresa também, na questão da demanda das passagens. Já num produto, você tem todo esse processo, né, antes fornecedores, tem os recursos, aí qualquer produto, né, o computador, né? Você vai ter os fornecedores de componentes, os recursos, vai ter a instalação fabril, os funcionários, os equipamentos e o processo de transformação em si. E só no final que o cliente vai entrar em contato com esse computador. Então, a questão do controle de qualidade pode ser feito no final da produção do bem ou até mesmo entre as etapas, para saber se cada etapa está sendo feita em conformidade. Então, aqui o cliente demanda esse produto, né? Pode ter uma avaliação de demanda, seria esse fluxo de informação, e também da empresa para o fornecedor também tem esse fluxo de informação de pedidos. E depois do material tem a questão da matéria-prima do fornecedor para a empresa que fabrica, né, os computadores, e depois o produto final para os clientes. E o recurso financeiro, né, ele vem do cliente, vai para a empresa, e da empresa vai pagar os fornecedores também. Então, seria isso, né? De forma sucinta, essa questão da gestão de operações, né, que tem que envolver tudo isso, né, dentro da organização. E lembrando, né, essa questão da diferença entre bens e serviços, né, tem a simultaneidade, né, produção e consumo nos serviços. A gente vai falar um pouquinho mais de exemplos a seguir, aí a gente vai esclarecer um pouquinho mais isso. Então, até peço ajuda para vocês nessa figura, se tiverem algumas ideias para melhorar, tá bom? Aqui também bens versus serviços. Às vezes a gente percebe que tem uma dicotomia, né? É bem ou é serviço. Às vezes vem para a gente como se não houvesse um meio termo, mas existe sim. Claro que tem aqueles tipos de organização que se enquadra no extremo ou no outro. Por exemplo, uma clínica de psicoterápica. Você vai apenas sentir aquele tratamento, você não tem nada tangível que você diga assim, não, aqui é o resultado da minha psicoterapia. Não, você vai sentir, você vai ficar mais tranquilo, menos ansioso, menos depressivo, enfim, tem todo esse tratamento. Mas não tem algo tangível que você possa dizer, aqui é o resultado. É apenas sentir. Já no outro extremo, o minério de ferro. Você vai produzir o minério de ferro e não tem nenhum serviço, né, associado a essa produção. Você vai produzir, né, mineradora, vai entregar e era isso. Só que nesse espectro você tem outros tipos de organização. Por exemplo, um restaurante. Você tem o produto, vamos dizer assim, o alimento, o prato, mas você tem todo um ambiente, tem as pessoas que estão te atendendo, tem aquela pessoa simpática que te atende, chega lá. Então, isso também faz parte do pacote, né? O pacote de valor que a gente chama. Então, tem uma parte de produto, tem a parte de serviço. Então, tem esse espectro, né? Então, não tente sempre encaixar 100% num serviço ou num produto. Pode ter uma composição de um pacote de valor entre serviço e produto. Até uma fábrica de máquinas, né? Você produz a máquina, é um bem físico, tangível, mas tem toda a questão de uma assistência técnica. Às vezes às vezes produz a máquina na Alemanha, aí tem que vir na fábrica aqui no Brasil para poder dar o treinamento para os funcionários da fábrica. Então, isso faz parte do serviço daquela empresa, né? Então, tenham atenção nisso. Aqui, outra característica, né? A questão da gestão da capacidade e a demanda em produtos físicos.
Então, lembrando, né, produtos físicos, bens, né, tangíveis, eles podem ser estocados. Você pode produzir e estocá-los. Então, você pode ter várias abordagens para atender a demanda. Você pode buscar uma abordagem que aqui está trazendo como nivelada. Essa aqui, né, seria a abordagem. Deixa eu só um segundo aqui. Aqui seria uma abordagem nivelada. Que você, nesse caso, você acompanharia, né? Você acompanharia a demanda, né? A produção acompanharia a demanda. Só que aí tem um problema nessa abordagem que você, por exemplo, na baixa demanda eu tenho todo aquele maquinário pessoal, então se eu estou com baixa demanda eu vou produzir menos. Então o pessoal, o maquinário vai ficar ocioso, aí na alta demanda eu vou ter que contratar mais gente. Então essa abordagem tem essa questão, vamos dizer, prática desse gerenciamento. Que aqui, né, nessa outra abordagem, nivelamento por estoque, tenta meio que sanar. Então, nesse caso, você, na baixa demanda, você produziria estoque, né, que seria esse estoque excedente, para que na alta você consiga suprir essa demanda. Mas aí vai ter o quê? O custo de estoques. Então, não tem nada 100% certo, 100% errado, gente. Aqui são abordagens que cada organização tem que analisar qual seria mais adequada. A outra que abordagem seria nivelar a demanda. É como se fosse trazer aquela demanda alta que está mais para frente ou mais para trás, né? Tentar deslocá-la. Aí você pode fazer promoções, você pode tentar fazer campanhas publicitárias para que você consiga descolar aquela demanda mais na frente ou mais atrás para o momento que você seria mais baixo. Né? Que tem a questão da sazonalidade também. Então, aqui seria essa a ideia. Aí, o próximo slide seria em relação a serviços. Então, até dar uma pausa aí nesse vídeo aí para pensar. Como seria a abordagem para serviços? Como seria essa questão da capacidade de demanda? Vou passar o slide aqui. Então, aqui nessa questão, né, a gente não tem a possibilidade do nivelamento por estoques. Porque não existe estoque no serviço, eu não consigo estocar o serviço. Então, eu conseguiria nivelar seguir a demanda com a produção, mas também vem as mesmas questões que a gente comentou nos bens fixos, aí se permanece. E também você poderia nivelar a demanda. Mas, por exemplo, serviços. Geralmente tem datas que dificilmente você vai conseguir nivelar, né? Por exemplo, final de ano, vou ter mais viagens, vou ter os salões mais lotados, vou ter os hotéis mais cheios. Então, qual seria a estratégia aí? Né? Qual seria a estratégia para esse caso? Você vai ter que contratar mais gente para poder atender esse pessoal, essa demanda a mais. Então, dependendo do segmento, essa questão de agir no nivelamento da demanda não seria tão fácil, né? Em outros de serviço até poderia ser plausíveis. Aqui esse gráfico, né, a questão do prazo de validade dos produtos, serviços, é interessante para a gente ver também que mesmo sendo um produto, às vezes você não pode trabalhar com um prazo de validade que fosse infinita, né? Então tem essa diferença também. Então, não é porque é um produto que eu não vou sempre vou estocar, não vou me preocupar. Não, tem questão de produtos perecíveis, não perecíveis, de longa duração. Então, tem essas questões que devem ser avaliadas. Vamos só aqui olhar. Por exemplo, aqui tem um prazo de validade. O prazo de validade. Eu estou com dificuldade aqui na mesa. Espera só um segundo. Então, aqui eu tenho um prazo de validade, né? E tem os exemplos. No caso dos serviços, né, a gente entende que o prazo de validade é zero, né? Porque
ele é feito simultaneamente, né, em contato com o cliente. Então, fez, acabou, já é isso. Então, a gente considera que não tem possibilidade de estoques, né? Não tem prazo de validade. Mas aí a gente vai olhar aqui nessa faixa de tempo, por exemplo, minutos, horas, dias, semanas, meses. Se a gente considerar, por exemplo, um Big Mac, um café expresso, um pastel, vai considerar, você vai produzir, você vai ter que vender em poucos minutos, até segundos, né? Porque se esfriar, o cliente vai dizer assim, não, aqui tá frio, eu não quero mais. Então tem essa questão, né? Jornal, né? O jornal, até hoje em dia, essa do jornal já não, né? Que a gente não tem mais aquele jornal físico, né? Mas, vamos dizer, um sanduíche, horas, um pão, né? Flores, dias, ovos, semanas, aí você vai, né? Leites, meses, aí você tem, às vezes, anos, vinhos, né? Vinhos, quanto mais antigos, melhores, né? Assim, tem essa questão, ele não vai perder valor por ser mais antigo, pelo contrário, até ganha mais. Até a questão às vezes, o próprio tempo de espera faz parte do processo, no caso do vinho, né? Por exemplo, enlatados também pode ser até anos, né? Peças. Então, tem alguns produtos que você tem esse período mais longo. Mas também tem que pensar, às vezes, mesmo sendo peças eletrônicos, você tem que também tem a questão de ele não se tornar obsoleto, né? Então, mesmo que ele dure bastante, né? Se você deixar muito tempo estocado, ele pode perder, vamos dizer assim, o valor dele por se tornar obsoleto. Deixa eu apagar aqui. Aqui outra figura. Aqui a questão o ponto do controle da qualidade, né? A gente tem a questão do produto, né? Tem o item, o bem, né? Aqui seria o bem. E aqui seria o serviço. Aí aqui a gente tem que estar produzindo aqui esse bem. Aí você tem, dentro da produção, você tem oportunidades para controle do processo. Então, você tem a oportunidade dentro da produção em si, né? Como eu falei, você vai ter etapas para a produção daquele item. Passou por etapa 1, aí eu posso fazer uma checagem. Etapa 2, outra checagem. Então, se você fizer em etapas, vai ter a probabilidade de lá no final ele não ter defeito vai ser maior. Claro, se deixar, mas também pode deixar o controle lá para o final. Mas, claro, que nesse caso, pode ser que tenha a probabilidade de ter defeito aumente. Mas você tem essa oportunidade, tanto na produção, quanto entre o tempo de que ele está pronto e o consumo, para que chegue no cliente o produto de melhor qualidade, sem defeito. Já no serviço, essa oportunidade não existe, né? O controle do processo é durante o consumo. Então, você pode avaliar ali se está ok, mas aquele cliente que está tendo um serviço já ruim, vamos dizer assim, fora do conforme, já vai sentir, já vai ter essa expectativa quebrada, né, em relação àquele serviço. Então, por isso que no serviço o cuidado dos processos tem que ser mais rígido, para que no momento do consumo, né, e produção, ele aconteça certo, ele tem só uma chance para ser feito da maneira correta. E aqui não tem oportunidade, né, para controle da qualidade do produto, não tem, só a questão do processo em si. Então, ok? E lembrando que no bem você não vai controlar o produto final entre o processo, controla o subproduto até o final também daria para você poder fazer esse controle. Só apagar aqui. Aqui, um outro conceito que é importante agora no início seria uma organização, né? O que seria uma organização? Seria um arranjo, né? Eu trouxe três referências,
Mas no final aqui, vocês até podem ler com calma depois, mas todos têm 3 pontos parecidos nesses conceitos, que é um arranjo de duas ou mais pessoas que trabalham cooperativamente para atender um objetivo conjunto. Então, seria basicamente isso. Então, se vocês lerem aqui, nesses 3 conceitos, vai andar nesse caminho. Então, tudo que for uma cooperação de duas ou mais pessoas para atender um objetivo comum seria uma organização. Ela pode ter fins lucrativos ou não, né? Então, tem o setor primário, que seria extrativista, né? Agropecuária, pesca. Tem o secundário, que são da área de manufatura, né? De bens, né? Você vai ter produção de carros, máquinas, eletrodomésticos, etc. E o terciário é de serviços. A engenharia de produção, né, que no caso a gente tem a engenharia de produção plena, ela pode atuar em qualquer um desses tipos de organização. Aqui, né, a gente vai ter exemplos de tipos de organização, né, bancária, de construções, governamental, de saúde. Aqui temos a questão da fabricação, varejo, transporte, atacado, né, tem também o tipo, né, que se pretende. E a gente vai estar atuando aqui, né, na parte de operações, né, de operações. Mas o que seria essa questão desse planejamento de operações? Só lembrando também que o planejamento e controle de operações também é o antigo, vamos dizer assim, ou em muitas empresas ainda se usa, que é o planejamento e controle da produção. Claro que numa empresa de produção de bens se aplica bem, né? Planejamento e controle da produção e também seria adequado. Mas operações ele dá uma abrangência maior, né? Que aí até para a questão dos serviços também. Então seria isso, por isso o nosso nome. Aí aqui, né, esse planejamento e controle, ele vai conectar dois pontos muito importantes, que seria a questão das demandas e necessidades, né, tem os clientes, né, que estão demandando aquele produto, daquele serviço. Aí aqui eu vou ter os recursos disponíveis, né, o que eu tenho disponível na minha organização, tanto de maquinário, instalações e pessoal. Então, o objetivo do planejamento e controle de operações seria conectar esses 2 pontos: os recursos disponíveis e os suprimentos e as demandas e necessidades. Então, essa seria a função. Então, seria basicamente isso. E aqui seria outro ponto importante, que a gente vai ter um caso de produção de bens, né? Porque no serviço, né, a gente só vai poder atender o cliente quando ele chega. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas nos bens você tem a programação empurrada e a puxada, que são 2 conceitos de produção. Na empurrada, a ideia é empurrar o estoque, né? Você vai ter o fornecedor, né? Você vai ter um estoque regulador entre os itens fornecidos e a produção. Aí você vai ter a produção e vai ter o estoque. E o cliente vai pegar o item e está lá no estoque e vai ser atendido, né? Então, sempre vai ter lá um estoque para atender essa necessidade que vem. Então, você produz sem estocando e vai atender mais na frente o cliente. Já na programação puxada, o que vai dar o start na produção seria a questão da requisição. Né? Vou ter uma requisição, aí eu vou ter uma entrega, aí vai falar, aqui já teve uma entrega, então vamos requisitar a questão do fornecedor. E assim por diante. Então, a demanda do cliente que vai fazer com que essa produção e essa questão da solicitação do fornecedor ande. O que acontece nessa questão da programação puxada é que você tem baixo estoque.
Você pode ter um estoque de segurança mínimo, às vezes, né, dependendo da produção. Mas aí você vai ter menos dinheiro envolvido, dinheiro parado em estoques. Então, isso seria interessante de um ponto de vista do gerenciamento. Que você vai ter mais recursos para investir, você vai, se tiver alguma falha, você vai perceber mais visivelmente, porque às vezes o estoque mascara falhas. Então, na programação puxada, vamos dizer assim, as etapas do processo têm que estar mais alinhadas. Na programação empurrada, você pode falhar mais, vamos dizer assim, porque tem um estoque para resguardar. Então, teoricamente, a produção puxada ela é mais eficiente, né, nesse sentido. Aqui, né, a gente tem a questão dos tipos de processos, né, matriz, processo, produto, processo, né, operações fabris, né, no caso de bens. A gente vai ter a questão de por tarefa ou por encomenda, em lotes, em linha e fluxo contínuo, né? Então, aqui tem o processo por tarefas, intermediário e fluxo, né? E a questão aqui em cima seria do volume, padronização e variedade. Na questão do processo por tarefa, geralmente eu tenho aquele produto que o cliente chega e cada cliente tem uma encomenda, muito assim, diferente. Então, eu vou ter que... meu processo produtivo tem que ser mais flexível. Então, eu tenho operadores que fazem várias tarefas, tem um maquinário mais flexível também, que consegue fazer vários tipos de processos. Então, nesse caso, eu vou ter volumes baixos, baixa padronização e alta variedade. E lotes já diminui um pouco essa questão, né? Mas aí você vai ter, talvez, uma célula com um maquinário específico igual, você pode trabalhar por células, que seria um grupo de máquinas que faz a mesma operação, por exemplo, corte, né? Uma célula só de corte, uma célula só de, no caso de produção de roupa, só de costura. Então, nesse caso, você trabalha por lotes. A questão de linha já seria quando eu tenho uma produção alta. Então, eu vou ter uma produção no fluxo, um fluxo, né, em linha. Primeiro você faz isso, depois faz aquela outra operação e assim por diante. Então, eu vou ter volumes altos, alta padronização e baixa variedade. Então, não tenho muita variedade de produtos. E já o contínuo já seria quando você tem aqueles itens... em linha, por exemplo, poderia ser produção de eletrodomésticos. O fluxo contínuo já poderia ser produção de cervejas, que você vai ter aquele fluxo, né? Você não consegue distinguir uma unidade de uma garrafa de cerveja dentro da produção. Seria mais isso, quando você percebe que é um produto que não é discreto, né? Nesse ponto. Já um eletrodoméstico seria, né? Aqui, aí depois a gente tem essa mesma matriz para os serviços. Serviços profissionais também são volumes baixos, baixa padronização, alta variedade. Você vai um alfaiate. Um alfaiate e pede uma peça de alta costura. Então, ele vai fazer exclusivamente para você, né? Ele vai dominar todo aquele processo do início ao fim. Vai ter você vai ter com contato, né? Ele vai dizer, vai ser feito para você exclusivamente. Ninguém vai ter aquele produto, vamos dizer assim, da mesma forma, né? Pode ter o mesmo modelo, mas com as mesmas características vai ter alguma coisa de diferente. Já nos serviços em massa, aí tem baixa padronização, alta padronização, baixa variedade e volumes altos. Transporte público, transporte de metrô, é um serviço que se caracteriza por serviço em massa. Aí, serviços profissionais em massa, já está na escala, você tem uma certa customização, mas não seria tanto, né, quanto a dos profissionais. E os serviços em massa customizados, você teria também menos, né? Tem tem menos
padronização, tem uma variedade maior. E a loja de serviços se enquadraria no meio termo, por exemplo, um Walmart da vida, uma loja de delicatessen, mas não necessariamente eles vão ter as mesmas operações, mas eles estariam enquadrados nesse espectro. E aqui a gente tem as referências, gente. Aproveitando, né, eu incentivo para que vocês olhem as referências e também pesquisem no Enegep, no Simpep, artigos que tratam sobre esse tema, para vocês também irem pesquisando e ampliando seu conhecimento na área. E no momento 5, a gente vai tentar consolidar essas dúvidas que vocês tenham, tá ok? Então, um abraço e até a próxima aula.